Olá, sou José Altino, médico oncologista do Centro de Oncologia de Rio Preto. Hoje falaremos sobre tumor de pâncreas. O pâncreas é um órgão que tem uma função mista, pois tem tanto a parte endócrina, que produz hormônio, tipo insulina, que é o mais conhecido, e função digestória, que ajuda na participação da digestão das gorduras do trato digestório. Por ser um órgão misto, tá, ele tem alguns tipos de tumores, tá, que passam por insulinoma, tumores neuroendócrinos de pâncreas, mas o mais comum e mais preocupante é o adenocarcinoma de pâncreas, que corresponde a aproximadamente 90% dos tumores de pâncreas. Graças a Deus, este tumor corresponde a aproximadamente 2% de todos os tumores no Brasil. Portanto, uma doença não tão incidente, não tão frequente na população, tanto do Brasil quanto do mundo afora. Porém, é uma doença que nos preocupa, pois personalidades como Steve Jobs, Marcelo Rezende, tá, Luciano Pavarotti acabaram por falecer do tumor de pâncreas, por ser uma doença muitas das vezes silenciosa e que o diagnóstico é difícil. Tá? Quais são os fatores de risco para o tumor de pâncreas? O bom e famigerado tabaco, o tabagismo, é um fator de risco, tá, para o tumor de pâncreas também. Diabetes tipo 2, que é aquele diabetes, tá, que aparece numa fase do adulto em diante, que é mais comum, e a pancreatite. Essa pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas que pode ser decorrente pelo uso abusivo do álcool ou por cálculos de vias biliares que, por questões de recorrência, causam processos inflamatórios e cicatriciais no pâncreas. Os sintomas são muito discretos, são muito tênues, passam por uma diarreia, uma dor abdominal, perda de peso. E por que esses sintomas são tão discretos e tão difíceis? Pois o tumor de pâncreas, como podemos ver aqui, é um órgão que fica exatamente atrás do estômago, ou seja, temos o esôfago, estômago, continua no duodeno e aqui o pâncreas. Aqui nesse desenho ele mostra de uma maneira muito evidente, mas quando é olhado dentro de uma cavidade abdominal, o pâncreas ele está junto aos outros órgãos e, portanto, de difícil avaliação nos exames rotineiros, até mesmo um ultrassom, tá? Por isso o diagnóstico é difícil, tá? Passa pelo ultrassom e por vezes o melhor exame que consegue diagnosticar um tumor de pâncreas é a tomografia ou ressonância. E um problema crítico em relação ao diagnóstico tardio é que apenas 20% dos tumores de pâncreas são descobertos ainda passíveis de cirurgia. Por ser assim, o tumor de pâncreas nos preocupa, pois, uma vez que não é cirúrgico, a curabilidade é extremamente baixa. Portanto, no Brasil e no mundo, a curabilidade do tumor de pâncreas é baixa por conta do diagnóstico tardio. E o tratamento, como já comecei a falar, passa pela cirurgia quando possível, tá? Quimioterapia e por vezes radioterapia.
tanto em moda, tão comumente falado na mídia, a imunoterapia não mostrou benefício no tumor de pâncreas especificamente. Então, ainda temos uma limitação no tratamento, que é a quimioterapia que pode ser feita antes da cirurgia, ou mesmo após a cirurgia, ou de maneira isoladamente quando o caso não é cirúrgico, e a radioterapias em situações muito específicas. O que eu venho trazer hoje para todos os ouvintes, que o tumor de pâncreas, tá? Infelizmente é uma doença com baixa possibilidade de tratamento, portanto, uma limitação atual no tratamento e com a dificuldade do diagnóstico. Portanto, devemos sim ter um alerta, um olhar especial para essa doença, mas felizmente é uma doença de baixa incidência na população mundial e brasileira. Obrigado.